Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, aqui a partir da página 32. Nessa atividade de hoje, vocês vão aprender a identificar aqui a estrutura da nossa notícia. A notícia, ela é formada por essa pirâmide invertida, certo? Que é a técnica, ela é chamada assim. E aí nós vamos ter primeiro o título e o subtítulo da notícia, o lead. Nesse lead, ele vai compreender o quê? Essas 4 perguntinhas aqui, ó. No caso, a gente vai saber de quem que fala na notícia, o que fala, onde, o local que acontece e quando, né? Da ideia de tempo, quando a notícia acontece. E, por último, nós temos o corpo do texto. O corpo do texto é a parte da notícia que vai responder essas 2 perguntas: como e por quê, certo? Então, aqui vocês vão estar analisando o texto aqui, observando cada parte, olha só. Eles trouxeram destacados, né, para vocês verem o que é título, o que é subtítulo, onde que está o lead, né? Costuma estar no primeiro parágrafo que apresenta essas informações, olha. Responde essas perguntas, né? Quem, o que, onde, quando. E, por último, tem o corpo do texto, né? Que são os demais parágrafos que vão responder essas perguntas, como e por quê. Então, vocês vão analisar essa primeira parte, né, do texto, identificar o que é o título, o subtítulo, o lead, o corpo do texto, para então responder aqui as perguntas. A questão 9, lá na página 33. Fala, o título e o subtítulo apresentam uma breve ideia sobre o fato noticiado? Dá para saber do que vai falar? A 10, de acordo com a notícia lida, responda as perguntas tanto do lead quanto do corpo do texto. Então, aqui vocês vão retirar no lead quem, o que, onde e quando. Então, vocês vão responder, tirar essas informações de dentro desses parágrafos. E no corpo do texto, como e por quê. Então, eu vou observar cada parte que já foi colocada em destaque lá no texto, para eu retirar essas respostas e colocar, tá bom? Lá de dentro do texto. Seguindo, vocês vão estar fazendo a leitura dessa reportagem, que traz como título: A biodiversidade está em queda livre. Descubra como podemos consertar isso. Então, vamos fazer a leitura dessa reportagem com bastante atenção, né? Para depois a gente responder as perguntas, que vai ser sobre reportagem. Vamos observar aqui nesses quadrinhos, ó, na página 36, nós temos esses quadrinhos aqui. Aqui diz, o que é reportagem? É um gênero jornalístico que permite ao leitor conhecer um fato com maior profundidade, com dados estatísticos, fotografias, opinião do jornalista e de pessoas envolvidas com o assunto. Então, a definição de reportagem. Tema é aquilo que trata o texto, né? É o assunto. O suporte é um meio físico ou virtual que serve de base para a materialização de um texto, ou seja, é onde que esse texto ele vai ser publicado. Vai ser no jornal, na revista, no outdoor, num livro, num blog, embalagem. Aí aqui eles trouxeram aqui a reportagem. Diz aqui que o objetivo de uma reportagem é informar a respeito de determinado assunto. Ela explica algo que aconteceu, mas não precisa estar relacionado a um fato recente, que aí traz uma diferença da notícia para a reportagem, né? A notícia costuma ser o quê? Um fato mais recente, né? Que as pessoas fiquem atualizadas dos assuntos. Na reportagem, não precisa ser basicamente um fato recente. Aqui na questão 1 fala, qual é o tema gerador dessa reportagem? Então, aquilo que trata o texto? Ele fala sobre o quê? Em que suporte essa reportagem foi publicada? Então, a gente vai estar analisando o texto,
observando lá na minha referência bibliográfica do texto, que eu vou identificar onde que esse texto ele foi colocado. Na questão 3, nós temos as letras usadas na escrita do título da reportagem são maiores e mais grossas do que as usadas no restante do texto. Em sua opinião, por que tem essa diferença? Então, vocês vão observar. Por que vocês acham que tem essa diferença aí? Na 4, no primeiro parágrafo da reportagem, há a afirmação que os tópicos abrigam 80% de todas as espécies existentes no mundo e de que estas sofrem uma dupla ameaça. Qual é a origem dessas ameaças? Então, de onde que vêm essas ameaças e quais são elas? Então, eu tenho que estar atento à leitura do texto, se preciso reler para identificar, certo? Na 5, de acordo com a reportagem, há relação entre a biodiversidade dos trópicos e a degradação da biodiversidade mundial? Tem relação uma coisa com a outra? Sim ou não? E aí você vai justificar o que você acha, certo? Pulando para a página 37, nós temos aqui: esse é um perigo previsto para um futuro longínquo ou próximo? No caso, você vai analisar para responder, certo? Na 6, que tipo de mudanças podem transformar a floresta tropical, rica em biodiversidade, em mero pasto pobre, entre aspas, né, de espécies? Qual que é o tempo previsto para isso e que ecossistemas serem extintos? Então, vamos analisar o texto e aí vocês vão retirar a resposta. Na 7, por que os trópicos foram escolhidos como cenário para estudo de caso focalizado na reportagem? Por que eles escolheram esses trópicos? O que tem nesses trópicos que eles escolheram para estar analisando? Na 8, quais são as causas das perdas de espécie? Por que está tendo essas perdas? A 9, os esforços locais serão suficientes para garantir a proteção da biodiversidade? E qual seria um caminho para a solução do problema? O que poderia ser feito para solucionar? Na questão 10, vocês vão observar essa reportagem que vocês leram e vai indicar se essas informações são verdadeiras ou falsas, certo? Então, de acordo com essa reportagem, vocês vão ler essas afirmações e aí as que forem verdadeiras, vocês colocam V. E as que não forem verdade sobre essa reportagem, vocês colocam F. Qualquer dúvida, entre em contato para tirar as dúvidas. Até mais!